Fala, meus queridos, tranquilos? Aqui quem fala é o Dom, não liguem pra minha voz hoje, por favor, beleza? Então, olha, hoje era dia de sair teoria dos inscritos, né? Beleza. Só que eu dei uma olhada nos e-mails e tal, a gente tava com umas teorias meio vagas, coisas bem curtas para trazer em um vídeo de sexta-feira, né? Então hoje eu resolvi elaborar uma teoria meio que minha, assim, e ao mesmo tempo resolver algumas questões que ficaram indagadas aí durante a 7ª temporada a respeito de alienígenas em The Walking Dead, lá no episódio 10, né? Então hoje eu vou trazer pra vocês a minha opinião, né? E construir alguma coisa em cima disso, beleza, pessoal? Então bora pro vídeo. Bom, gente, antes de falar a respeito da própria série em si, do episódio 10 e tal, nós temos que falar a respeito das HQs, porque é das HQs que surgiu a série, beleza? O criador das HQs é o mesmo da série, Robert Kirkman. E quando ele criou as HQs, ele tinha que arranjar alguém que fosse divulgar essas HQs, publicar elas, né? Botá-las no papel e fazer virar uma revista em quadrinhos, sair lá da ideia dele, né? Dos rascunhos dele e partir para uma coisa de grande produção em massa, né? Obviamente ele procurou uma editora. Então a editora que ele queria que publicasse as HQs disse que só iria publicar se ele tirasse essa ideia de que só zumbis até o final das HQs e colocasse algo além disso. Desse uma reviravolta nas HQs, uma coisa esplêndida, algo, nossa, olha que reviravolta incrível, de zumbi passou pra isso aqui e tal. E ele veio com o discurso de que iria colocar aliens na HQ para explicar os zumbis. Então os zumbis seriam frutos de alienígenas que estão revivendo os mortos e transformando eles ali em criaturas que querem destruir o ser humano para que os alienígenas invadissem a Terra e tomassem conta dela. Essa era a ideia de fachada do Robert para conseguir que a editora publicasse as suas HQs. Bem, os primeiros volumes das HQs não tiveram muito sucesso, tá? Os primeiros volumes foram bem difíceis de conseguir um sucesso em massa e por volta aí da HQ 10, 15, a editora já perguntou, cara, quando é que você vai falar de alienígena? Porque as edições das HQs não estão dando sucesso, a gente está perdendo dinheiro e você não falou da alienígena ainda. Então, nós não tentamos a reviravolta. Coloca a reviravolta. E ele disse, pô, lá pela edição 25 eu coloco alguma coisa lá e tal. E acabou que eles falaram o seguinte, olha, se isso não acontecer rápido, não vai ter edição 25, né? Enfim, aí foi aquela pressão toda, mas as HQs tiveram até sucesso. Futuramente, na edição 50, ele colocou uma capa bem relacionada a heróis e tal, assim, uma coisa bem, nossa, olha só, alguém combatendo uma raça diferente e tal. Olha o pessoal, Michonne, o Rick tal, com roupa de herói ali, uma coisa louca, danada tal, e deu um indício aí de que, nossa, uma capa alternativa ali com o pessoal sendo herói, então, será que vai ter alguma coisa a ver com alienígena e tal, diferente, assim? Não, a reviravolta. Foi só a capa nessa edição. E futuramente, na edição 75, eles deram um final alternativo, ali, um final diferente e tal, para a edição. Aquela edição onde o Rick acaba brigando lá em Alexandria, aponta a arma para todo mundo e tal, a Michonne tem que parar ele. E aí, no final, aparece um clarão, assim, o Rick desaparece. Pá! O Rick desapareceu, a Michonne tava vendo o Rick e pá, sumiu. Aí o Rick acorda num hospital, né, vamos dizer assim, uma maca ali. Igual no primeiro episódio, no primeiro HQ também. Só que esse hospital é bem diferente do hospital da primeira temporada, do primeiro episódio, primeira edição, tá ligado? Lá do início, tanto da série quanto da HQ. É uma coisa bem tecnológica, mano, bem colorido, bem tecnológico. E aí o Rick acorda, levanta e tem alienígena e os amigos dele estão lá de novo, tem tipo, nossa, uma galera danada. O governador agora tá junto com os alienígenas e o Rick encontra ali o pessoal do grupo dele, aí o pessoal do grupo dele é radical e tal, eles estão lutando contra os alienígenas, porque os alienígenas estão revivendo as pessoas, transformando eles num exército de gente que luta contra a raça humana, e eles se rebelaram e tal, viraram rebelde e tal, uma bagunça danada, bem legal por sinal. E no final aparece lá o governador e tal, a Laurie com o governador, a Laurie sendo arrastada pelo governador assim como se fosse uma escrava, tá ligado? E não termina, tipo, aí lá no final do rodapé assim da página assim fala, não continua, tá ligado? Então é meio que assim, não vai ter futuro, isso aqui é só pra dar o indício que eles queriam, né? Eles estavam pedindo a gente colocar alienígena, a gente colocou, mas vai só esse pedacinho mais nada, não existe alienígena, né? E depois disso nunca mais foi falado o assunto de alienígena na HQ. Beleza. Depois dessa grande explicação aí, a gente pode entrar na série. Na 7ª temporada, no episódio 10, quando o Rick tá lá no lixão da mãe Lucinda, né, da Jadis, ele tá em cima de uma pilha de lixo. E ele olha e dá aquele sorrisão, né? Ele olha felizão assim e tal, ó. Olha só. O Rick dá aquele sorrisão feliz
E acontece que atrás do Rick, aqui ó, lá atrás assim, lá no fundo, passa um bagulho preto. Caraca, olha só, não passa tão rápido não, passa até devagar, assim, dá pra perceber na imagem, é nítido. Eu lembro que quando saiu esse episódio, o pessoal na live já falou comigo, cara, tem um bagulho estranho nesse episódio, parece ter um OVNI lá atrás, né? Beleza, então eu fui analisar melhor, eu peguei a imagem, fui pausando assim os pixels e tal, os frames, né? Pá, olha só, realmente tem uma coisa passando lá atrás e tem uma forma assim de um disco mesmo, uma forma tipo um quadradinho assim, vocês vão ver, tô passando a imagem pra vocês aí agora. Então, só que olhem só, não é só lá, isso aí que é embaçado. Se você olhar bem na imagem, na hora do episódio acho que não dá pra ver, né? Porque tá passando correndo, tá assistindo o episódio, tá preocupado em ver a trama e não tá passando atrás lá em segundo plano. Mas embaixo também passam vários bagulhinhos brancos assim, ó, tipo um monte de coisinha branca, um bagulho voando branco, né? Beleza, o que acontece? Esse episódio não foi gravado assim, num lixão. O pessoal, tipo, o Rick não tava no alto de uma pilha assim, o Rick não caiu lá de cima, assim, numa alto de pilha de lixo, assim, porque, pô, mano, cair numa pilha de lixo é embaçado, mano. Tem várias coisas lá que te cortam, cara. Tem PC velho, tela, vidro, garrafa. Então você vai descer lá e cortar tudo o ator, né, cara? Então nem o dublê faz isso, obviamente. Foi gravado em um chroma key. Então aquilo lá, na verdade, é uma imagem de edição. Eles pegaram uma edição de uma imagem de um lixão. Não é tecnicamente um lixão em si, entenderam? É como se eu colocasse aqui atrás, ó, a casa, sei lá, do BRKS Edu, tá ligado? Eu gravasse em frente a um fundo verde, tem um fundo verde atrás de mim aqui, e aí depois atrás eu colocava a imagem que eu quisesse. Eu podia colocar aqui o Empire State atrás de mim aqui, tá ligado? Então, isso é um chroma key. E esse episódio foi gravado com chroma key, certo? Obviamente, aquilo não é um OVNI de verdade, tá? Aquilo lá, obviamente, é da edição. Resta saber se foi um erro de gravação ou não. A grande relação vem quando a gente fala que as HQs e a série são parecidas. Nós temos nas HQs a promessa do Robert que iria colocar alienígenas. E a série, seguindo as HQs, talvez colocasse em algum momento também. Tá? E é lógico, a gente não sabe o começo desse vírus, então obviamente a gente tem um pouco de esperança que talvez tenha uma coisa relacionada a aliens também. Não só a coisas biológicas, a ser humano, ataque terrorista, teste em laboratório, tá ligado? Talvez tenha uma coisa relacionada a OVNIs. Isso é uma esperança muito grande das pessoas, dos fãs, tá ligado? Então todo mundo gira em torno dessas teorias interessantes aí a respeito de alienígenas. Outro detalhe é que no fundo dele, do outro lado, também aparece um outro OVNI preto. Então tem dois pretos, um do lado de cá e um do lado de lá, tá ligado? E também os branquinhos embaixo. Tudo bem, olha só, gente. Agora eu queria falar com vocês a respeito de o que se trata disso, afinal de contas. Vale lembrar, aquilo são OVNIs? Na imagem são OVNIs. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. OVNI é isso. Não quer dizer que é um disco voador. Beleza? É claro, na imagem, na vida real não. Na vida real aquilo lá nem existe, né? São como aqui. Então o que rola, pessoal? Olha só. Os editores podem ter colocado aquilo ali de propósito para gerar um tumulto sobre The Walking Dead na internet, visto que a 7ª temporada estava bem fraca em audiência, então, pá, caraca, um disco voador em The Walking Dead, todo mundo vai lá assistir os próximos episódios para ver se alguma coisa sobre alienígena vai aparecer outra vez. Todo mundo fica procurando o easter egg, assistindo e reassistindo o episódio, tá? Mais ou menos isso. É uma jogada de marketing bem legal até por sinal. Outra coisa, aquilo ali pode ser um erro de gravação, um erro de edição, na verdade, né? De gravação não, de edição. A hora que eles colocaram lá no chroma key, talvez essa imagem tivesse algum bug lá atrás, esse vídeo do lixão tem algum bug lá atrás, como também pode ser um bug de renderização. Nos meus vídeos mesmo, de vez em quando, anteriormente, quando eu tinha um canal de game, quando esse canal ainda era sobre games, aconteciam bugs de renderização e a imagem ficava meio bugada em algum ponto do vídeo. Então, pá, olha, apareceu uma coisa estranha ali do nada, assim, entendeu? Pode ser um erro, na verdade, apenas um erro de edição, gente, tá? Não leve em consideração sempre que aparecer alguma coisa do Walking Dead, aquilo ali parece um OVNI, é um alienígena, um disco voador. Não levem assim, beleza, pessoal? Analisem com calma primeiro cada uma das imagens para ter certeza do que vocês estão falando e não ficarem pensando coisas erradas a respeito da série, criando expectativas além do que devemos criar, porque a série ela está caminhando pra guerra agora. Colocar alienígena no meio da guerra não faz nenhum sentido, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas pra gente não ficar louco com The Walking Dead, beleza, pessoal? Bom, na minha opinião, aquilo ali é apenas um erro de edição, na verdade. Talvez eles tenham deixado por querer, ou talvez eles realmente não tenham visto na hora de soltar o episódio, soltaram com um erro. Mas eu não creio que afete em algo. Mas beleza, olha só, pode ser um erro de gravação, como pode não ser. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Robert pretende trazer aí
alienígenas no futuro de The Walking Dead? E você acha que cabem alienígenas aqui no futuro de The Walking Dead? Deixe seu comentário aqui embaixo, seu like se você curtiu esse vídeo. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Eu fui!